Bom, não, pessoal, Daniel Gontijo por aqui, sou professor de psicologia, doutor em neurociências e fundador do Instituto Ponto Azul. Esta é mais uma aula da nossa primeira semana da filosofia do Instituto Ponto Azul e a gente está aqui hoje com o professor Marcelo Cabral para a gente falar sobre como pensar bem. Especificamente, o Marcelo vai explicar para a gente o que são as virtudes intelectuais ou epistêmicas, por que essas virtudes são importantes, como desenvolvê-las e qual é a relação da ciência com essas virtudes intelectuais. Antes de a gente começar, queria agradecer a todos que estão chegando aos pouquinhos na live. Já deixa o joinha por aí, se inscreva no canal, considere se tornar membro. São vários os benefícios, incluindo um desconto bem expressivo de 25% lá no nosso Instituto Ponto Azul. Agora, mesmo não sendo membro, você está também com um descontinho bacana para se tornar membro agora e fazer o nosso curso novo de filosofia da ciência. Eu deixei o link aí embaixo para você clicar, dar uma olhadinha nos detalhes, mas deixa a live rolar, depois você vê com calma que vai ser massa demais. Tanto a live aqui, como também o nosso curso que começará no próximo sábado. Marcelo, obrigado demais por ter aceitado conversar comigo sobre esse tema, sobre o qual eu estou muito interessado. Eu já te vi dando uma palestra sobre isso na Inglaterra, no meio do ano. Foi lá que a gente se conheceu, naquele congresso em Exeter, e foi uma grande felicidade para mim conhecer você e os demais colegas que estavam por lá brasileiros. A turma foi boa e fez assim com que a viagem fosse ainda mais interessante, intelectualmente estimulante. Então, estou muito feliz de te receber e queria que você se apresentasse para o pessoal conhecer um pouquinho seu trabalho, o que que você tem feito. Valeu. Claro. Daniel, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo e para quem não está ao vivo, bom dia, boa tarde, né? O horário que você estiver assistindo. Cara, primeiro, obrigado pelo convite. Me sinto honrado em estar aqui no seu canal, conversando com você e com o seu público, né? Os estudantes do Instituto Ponto Azul, os interessados nos temas que você trabalha. Você falou aí da nossa viagem. Foi muito legal, né? Assim, só boas memórias lá em Exeter. É muito legal mesmo. Então, vamos lá. Eu sou Marcelo Cabral, moro em Campinas e morei boa parte da minha vida aqui em Campinas. Eu nasci em São Paulo e morei recentemente também alguns anos em São Paulo, mas grande parte da minha vida em Campinas. Em termos de formação, eu me formei primeiro em economia na Unicamp e depois fiz a graduação em filosofia na Unicamp. Fiz um mestrado em estudos teológicos nos Estados Unidos, no Calvin Theological Seminary, lá na linda cidade de Grand Rapids, e atualmente eu faço doutorado em filosofia. É um doutorado com dupla diplomação. Então, eu estou simultaneamente em duas universidades. Estou na Universidade Livre de Amsterdã, orientado pelo professor Joren de Rieder, e também na Unicamp, com o professor Lucas Angione. E no doutorado eu estudo exatamente a intersecção de duas áreas da epistemologia. Uma é epistemologia social, que a gente pensa como o conhecimento humano, é, a todas as suas condições sociais, né? Ou seja, por que quase tudo que a gente vem a conhecer, a gente aprende de outras pessoas em redes de conhecimento, em comunidades de conhecimento, seja minha família, seja uma escola, um instituto, minha interação com amigos, lendo livros, assistindo vídeos, praticamente todo o nosso conhecimento, ele é adquirido via o nosso contato com outras pessoas. E epistemologia social pesquisa muitas coisas relacionadas a isso. E a outra área que eu pesquiso é exatamente as virtudes intelectuais, né? Que a gente vai conversar bastante hoje sobre elas. Além disso, eu trabalho na ABC2, que é a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Viu, gente? Cristão também gosta de ciência. Gosta de ciência. E lá eu tenho o cargo de gerente editorial e de ensino. Então, os nossos cursos e também as nossas publicações, livros que a gente traz, a maioria dos nossos livros são traduzidos, né? Embora a gente tenha uma nova linha editorial de livros nacionais, eu também ajudo a organizar essas áreas na BC2. E sou um grande. Também dou aula de filosofia da ciência, de história da ciência, então é um tema que eu sou apaixonado.
Legal demais, Marcelo. E em algum momento a gente marca uma live para falar sobre esse assunto que é muito interessante. Cristãos na ciência, o trabalho que vocês têm desenvolvido contra o negacionismo, enfim, fazendo essa ponte que é tão importante. E é massa ver isso sendo feito por cristãos, porque às vezes na divulgação científica a gente tem como público-alvo a galera mais religiosa, né? Eu falo assim, eu e outros colegas céticos e tal, Aham, preocupados com como eventualmente a narrativa ou o discurso religioso acaba atrapalhando a absorção do conhecimento científico por parte de alguns religiosos, mas isso não é regra e eu acho muito bonito, muito importante ver religiosos que enxergam não só a relevância da ciência, mas estão preocupados em levar a ciência para seus contextos religiosos e para fazer um diálogo que seja saudável, né, cara? Então, é muito exatamente, cara. interessante a É proposta, muito desafiador, bacana. mas é bem desafiador. Você pode imaginar, mas a gente considera Ah, fundamental. E só um rápido parênteses sobre isso. aham. É, é claro, assim, embora você tenha razão, e saiu um estudo em 2021 mostrando que grupos religiosos eles são mais propensos a aceitarem teorias da conspiração. Então, isso é uma coisa muito Uhum, preocupante. Mas, ao uhum, mesmo tempo, quando a gente estuda história e a origem da ciência, a gente vai ver que, porque normalmente se fala que os pais da Revolução Científica eram religiosos, né? uhum. Mas a maioria dos historiadores vão afirmar bem mais do que isso, que fatores teológicos eles foram muito importantes para fomentar a Revolução Científica. Então, uma coisa que a gente tenta trazer para meios religiosos, fala, gente, quando um religioso, no meu caso, quando um cristão, ele nega a ciência, ele está negando a própria história. Então, é uma questão assim de consciência histórica e do próprio papel que o cristianismo teve e da beleza que a gente deve ver na ciência, da importância para a vida comum. Legal, cara. A gente vai ter uma live sobre isso ainda. Bacana Combinado, demais esse assunto. combinado. Mas vamos lá, vamos começar pelo básico, arroz com feijão, né? Vamos definir os termos aí, o assunto. Uhum. Virtudes epistêmicas ou virtudes intelectuais, que pelo que eu entendi são expressões equivalentes. Defina pra gente, o que é isso, Marcelo? Perfeito. Gente, o Daniel tem razão. Normalmente na literatura se usam como sinônimos virtudes intelectuais ou virtudes epistêmicas. O que elas são? Vários tipos de definição e vários graus de dificuldade, mas uma definição inicial que capta bem o sentido é de que virtudes intelectuais são hábitos de funcionamento excelente do nosso caráter intelectual que nos tornam excelentes pensadores e excelentes conhecedores. Então, se você quer ser um excelente pensador ou um excelente conhecedor, você deve cultivar, adquirir as virtudes intelectuais e, ao mesmo tempo, combater os vícios intelectuais, que também são muitos. Dê alguns exemplos para a gente, assim, para visualizarmos, né? Que eu estou imaginando que existem certas Aham. atitudes ou formas de pensar, não sei como é que a gente pode nomear isso, que caracterizem algumas dessas virtudes. Muito bem, normalmente é ótimo, né? Porque todos esses termos eles estão presentes na literatura. Atitudes, né, ways of thinking, normalmente no inglês, que é Uhum, modos de pensar, hábitos de uhum, pensar. Geralmente a noção de virtude intelectual, ela envolve atitudes e modos de pensar, mas ela é mais profunda do que isso, tá? uhum, Então deixa eu dar alguns exemplos. Virtudes como autonomia intelectual, humildade intelectual. Em uhum, inglês eles falam de thoroughness, que é algo como ser minucioso, minuciosidade, uhum. perseverança intelectual, coragem intelectual, generosidade intelectual, mentalidade aberta, criatividade. Todos esses termos, é provável que você, Daniel, e as pessoas elas tenham noções do senso comum do que significam, né? Mas é interessante que na literatura a gente investiga profundamente o que são cada uma dessas virtudes. Embora Uhum. muitos de nós, talvez a gente tenha algum grau dessas virtudes, muitas vezes a gente não tem o grau virtuoso. E também, para Tá, cada uma dessas virtudes, a legal. gente pode ter os vícios equivalentes. Se eu tenho a virtude Hum, da mentalidade aberta, eu posso ter os vícios do dogmatismo, da mentalidade fechada. hum, Se eu tenho a virtude
da humildade intelectual, eu posso ter os vícios da arrogância intelectual, da Uhum, vaidade intelectual, que são vícios uhum, muito comuns no meio acadêmico para quem está lá, né? É, e por aí vai. Então, para cada aham, virtude existem os seus vícios correspondentes. E assim a gente começa a mapear e legal. nomear essas características do nosso caráter intelectual. Massa. Eu fiquei curioso, sobre o que seria generosidade intelectual. Aham. Sobre o quê? Cara, é ótima pergunta, né? Essas virtudes, como qualquer tópico no meio acadêmico, você vai ver Aham. diferentes autores caracterizando Ah, elas de maneiras um perfeito. pouco diferentes. Mas Uhum, generosidade intelectual tem dois elementos, tá? Primeiro é o seguinte: quando você está dialogando com um outro pensador, ou para a gente dar um nome chique, com outro agente epistêmico, por uhum, exemplo, eu estou aqui dialogando com você, ou quando eu leio um livro, ou quando eu vou numa palestra. Um ato de generosidade intelectual é eu procurar ouvir a pessoa no seu melhor, dar a uhum, chance da pessoa se expressar na sua melhor versão, procurar o melhor no argumento dela, mesmo que depois eu vá a criticá-la ou discordá-la. uhum. Então, generosidade vamos supor que eu estou conversando com alguém com quem eu discorde radicalmente sobre um assunto. Se eu for generoso Certo. intelectualmente, eu não vou montar um espantalho do argumento da pessoa, eu não vou Perfeito. diminuí-la, eu não vou menosprezá-la, mas eu vou interagir com a melhor versão do argumento dela, levar ela a sério, respeitá-la na sua integridade, na sua inteligência, embora eu tenha todo o direito de discordar dela no final das Discordar. contas. Uhum, É, uhum, Então, quando eu estou lendo um livro, vou pegar um livro aqui, mesmo que o livro traga coisas que não acho legal isso, ou tem alguma visão contrária, eu tento procurar e dar a chance do autor comunicar aquilo que ele quer comunicar. Então é um uhum. tipo de ação generosa. Agora veja que é diferente da generosidade moral, né? A generosidade moral tem a ver com que eu ser bom para as pessoas, eu ser uma pessoa bacana, ajudar elas, dar recursos. A generosidade Uhum, intelectual envolve bens epistêmicos. E o outro uhum. elemento também que envolve a generosidade intelectual é uma disposição de eu partilhar o meu conhecimento com os outros. E de novo, né? A gente pensa, gente, eu sou um grande defensor da universidade e particularmente da universidade pública, ok? Então, quando eu falo aqui dos vícios da academia, não é para menosprezá-la, mas é para melhorá-la. De novo, a gente vê em alguns rincões acadêmicos o oposto de generosidade, né? Pessoas que querem esconder os resultados, pessoas que não compartilham os seus achados com, sei lá, com a ideia de concorrência que existe. Uhum. E o generoso intelectualmente, pelo contrário, ele fica feliz em partilhar os seus saberes, o seu conhecimento, os seus achados, porque ele sabe que o conhecimento ele tem que ser divulgado, ele tem que ser transmitido. Eventualmente colaborar com algum colega que está com uma dificuldade, eu acho que pode entrar nisso também. Com certeza, né? Veja, Uhum, envolve toda virtude, ela envolve pelo menos dois elementos. Ela envolve um elemento de uma competência ou uma habilidade intelectual, envolve uma motivação apropriada. Então pensa aí, o generoso intelectualmente, ele tem a motivação de ser generoso. Com um colega que está começando, ele tem a motivação de auxiliar essa pessoa. O cara está com dificuldade numa atividade, né? Lembra lá do ensino fundamental. Você tem a motivação de ajudá-lo. Ou, quando eu estou vendo uma palestra, mesmo de alguém que tem uma perspectiva teórica da qual discordo, eu tenho a motivação de tentar ouvir o melhor daquela pessoa. Mas também tem o elemento da competência intelectual, ou da habilidade, porque eu posso ter a motivação e não ter a competência. uhum, Então, a competência, no caso do meu colega de ajudá-lo, é conseguir exatamente transmitir e conduzi-lo para que ele chegue ao entendimento daquilo que ele está estudando. E no caso de quando eu estou lendo, ouvindo, algumas pessoas têm motivação, mas as pessoas nem conseguem, sabe? Eu tentei prestar atenção, mas não consegui. O cara começou a falar a ideia dele que eu discordo, até queria, mas não consegui. Por quê? Porque falta a habilidade intelectual aí, a competência uhum. de ser generoso, no caso. Muito interessante. Me veio uma expressão que eu acho que captura pelo menos parte desse conceito da generosidade intelectual, que eu encontrei em discussões de Facebook. Alguém usou e eu achei interessante e aprendi.
caridade interpretativa, ou algo mais ou menos por aí. Que eu acho que é um pouco sobre isso, né, cara? Caridade hermenêutica, às vezes, as pessoas utilizam. Hermenêutica. Né? Aham. Olha só, numa discussão informal, assim, uma vez no Facebook, cara, tá faltando a você caridade interpretativa. Não foi isso que ele quis dizer, você tá distorcendo, você tá pegando um ponto aqui que é um detalhe, uma vírgula que ele disse, e não tá vendo a proposta mais importante, essencial que ele está apresentando. Então, foi um pouco nesse contexto que eu aprendi essa expressão. Então, captura um pouco mesmo, né, Marcelo? E, cara, veja só, né? O nome da nossa live é Como Pensar Bem. Para quem quer melhorar o seu modo de pensar, uma das coisas mais ricas que você pode receber são boas críticas. Uhum. Boas críticas são um dos elementos mais fundamentais para o nosso crescimento intelectual, de qualquer pessoa. Sim. Quando alguém te dá uma boa crítica, isso é um presente maravilhoso, mas Uhum. tem que ser uma boa crítica, né? É o que você falou. Agora, quando você tem todo um argumento tal, e a pessoa vai e monta um espantalho, ou descaracteriza, ou Uhum. mal interpreta você, e usa isso só para levantar uma crítica, cara, isso é quase que uma violência epistêmica, ou no mínimo Uhum. um aborrecimento epistêmico. Não faz ninguém crescer. Agora, se alguém ouve o seu argumento com cuidado, é capaz de reconstruí-lo na sua melhor versão e mesmo assim oferecer críticas, Uhum. isso é um presente. é, Use isso bem, porque é ouvindo essas críticas e incorporando elas que o seu pensamento pode evoluir, você vai ser capaz de pensar a sua perspectiva, a sua ideia de um jeito mais cuidadoso, você vai ser capaz de enxergar gaps, lacunas na Uhum. sua argumentação que você vai ser Uhum. capaz de preencher, né? Então eu diria, oferecer boas críticas é também um profundo ato de generosidade intelectual. Que legal, que legal. Agora a pessoa tem que ter habilidade, né, cara, para desenvolver essas críticas de uma maneira generosa, habilidosa, porque tem gente que pode ter insights, tem a competência intelectual de caramba, foi meio falacioso esse raciocínio aqui do cara, e chega de voadora, né, bicho? E não consegue Aham. apresentar o problema do argumento do colega de uma maneira cuidadosa, e isso atrapalha muitas vezes, né? Perfeito. Então, cara, isso está sendo muito legal que a gente está fazendo, porque a gente está destrinchando a virtude da generosidade intelectual. É. O cara pode até ter boa intenção, mas se ele fala que nem um cavalo, eu não sei, é, cada lugar do Brasil tem as suas gírias, né, para esse jeito de Sim, falar meio violento, meio sim, sim. brutão, às vezes meio ignorante, meio ríspido, É, dificulta para o ouvinte, para a pessoa receber a crítica bem. Então, é de fato uma sim. habilidade confeccionar a sua linguagem, organizar a sua crítica para que ela seja um bem intelectual a quem você está criticando. E por outro lado, a pessoa recebendo a crítica, ela precisa de, no mínimo, a humildade intelectual, que é a Uhum. competência e a disposição de reconhecer as próprias limitações intelectuais e uma Perfeito. disposição para superá-las, ou ao menos para crescer intelectualmente, né? Uhum. Então, se eu sou uma pessoa intelectualmente humilde, eu vou adorar boas críticas, porque elas são as oportunidades, de eu perceber lacunas e limitações nos meus modos de pensar, nas minhas ideias, nas minhas crenças, vou poder perceber essas lacunas, e dois, vai ser ocasião para que eu melhore, para que eu as supere. Obviamente, a gente nunca vai superar tudo, nós somos Uhum. seres profundamente limitados, mas para Sim. que a gente possa evoluir ou progredir na vida da mente. Perfeito. E o contrário, dessa atitude intelectualmente humilde, de reconhecer as próprias limitações, de reconhecer um erro para poder aprimorar e tudo, seria a arrogância que você mencionou antes, não é isso? Então, tem dois autores, Roberts e Wood, que eles têm um dos meus livros favoritos aqui sobre o tema. É o meu livro favorito, que é esse livro aqui, ó, pela Oxford University Press, Intellectual Virtues, né? Esse livro aqui, Uhum. sou apaixonado por esse livro. E, cara, no capítulo sobre humildade intelectual, eles listam 14 vícios. Uma família de 14 vícios que são os vícios opostos da humildade intelectual. Então eles falam, ó, a Caramba, humildade só da intelectual é o. humildade existiriam esses 14 vícios, então, para contrapô-la. Pois é impressionante. Agora veja, para as outras virtudes, normalmente a gente diz que existem dois vícios opostos, né?
pegando a tradição aristotélica, para cada Hum, virtude existem os vícios dos extremos, né? hum, Então, por exemplo, para a pessoa que é a mentalidade aberta, eu posso ter o vício de ser muito mente fechada, ou seja, uhum. nunca estou disposto a revisar minhas ideias, e a pessoa também pode ter o Dogmático. vício dogmático, ou a pessoa pode ter o vício de ser tão mente aberta que ela é capaz de manter é incapaz de manter qualquer ideia por muito tempo, sabe? E para qualquer Aham. pessoa na vida intelectual, você sabe que a gente precisa de certas ideias, crenças que, ok, elas podem ser revisadas, mas que elas formam um tipo de um núcleo que nos permitem Certo. seguir com projetos, etc, né? Sim, sim. Então, na tradição aristotélica, para cada virtude, a gente tem dois vícios. Mas eles Legal. fogem um pouco aqui da tradição aristotélica, porque para a virtude da humildade intelectual, eles caracterizam 14 vícios. Eu não lembro de cor aqui, mas Tá. arrogância, vaidade intelectual, Aham. orgulho intelectual, e eles vão descrevendo cada um desses vícios, né? A vaidade Uhum. intelectual, por exemplo, todo vício intelectual, ela obstrui o nosso caminho ao conhecimento. Uhum. Se você tem um vício intelectual, ela vai te obstruir a adquirir conhecimento. Então, veja, um problema. Se eu imagina só que eu tenho uma vaidade intelectual. Eu tenho uma vontade, uma motivação de mostrar para os outros que eu sou inteligente, que eu sou fodão, que eu sou esperto. Uma vaidade intelectual, Uhum. no mundo intelectual. Uhum. Quando eu não sei uma coisa, eu não vou perguntar, porque a Uhum. pergunta vai demonstrar que eu sei bem menos. Outra coisa, quando alguém pergunta uma coisa para mim e eu não sei, em vez de reconhecer e buscar aprender, eu vou tentar dar uma embromada, enrolar. Mas em ambos os casos eu gerei problemas para mim, eu perdi a Ah, oportunidade de aprender e ganhar conhecimento, e uhum. às vezes eu gero problema para os outros, É. porque eu atrapalho as redes e as comunidades de conhecimento também, né? Fora Então veja, que, enquanto professores, se a gente acaba embromando, dando um jeito ali de se esquivar e não reconhecer que a gente tem aquela lacuna de conhecimento, a gente perde uma oportunidade de ensinar a humildade intelectual, né, Marcelo? A gente, como professores, a gente precisa agir em conformidade com essas virtudes, porque a partir dos modelos as pessoas aprendem também, né? E é muito massa a gente ver que, caramba, meu perfeito, professor cara. admitindo a própria ignorância sobre esse tema, e tá tudo bem então não saber, né? Tem gente que se surpreende com isso. Eu me lembro, cara, Perfeito, em um, cara. em um congresso eu participando, novo, assim, eu era graduando ainda de psicologia, e fizeram uma pergunta pro palestrante internacional, cara foda, assim, pica. E fizeram uma pergunta na hora desse bate-papo, assim, no final, e ele foi muito conciso e falou: Não sei, não estudei praticamente nada sobre esse tema. Na hora eu ri. Como assim, Hum. cara? Não sabe, até eu que graduou de ali. Aí eu pensei, caramba, velho, na verdade, olha que coragem para você falar para uma plateia de, sei lá, centenas de pessoas. Não, não sei, não li a respeito disso, né? Aí depois que você amadurece, você percebe que aquilo foi uma virtude apresentada e não uma falha, uma vergonha, né? Perfeito, Olha que cara. interessante, bicho. Contam, por exemplo, que G. E. Moore, um dos maiores filósofos da primeira metade do século XX, professor de Cambridge, né? Era, ele era o professor da cadeira de filosofia de Cambridge. Embora, veja, existiam muitos professores de filosofia, tinha uma cadeira do professor de filosofia de Cambridge. Ele foi, Uhum. até que depois, quando ele se aposentou, essa cadeira passou para Wittgenstein, que ficou lá um tempo, depois saiu. Mas Cambridge, claro, até hoje, talvez uma das 5, ou no mínimo uma das 10 melhores universidades do mundo. Mas, assim, em termos de filosofia, até metade do século XX, ela era top 1, assim, talvez junto com Viena, o Círculo de Viena lá famoso, Viena e Uhum. Cambridge, centros intelectuais fundamentais de Moore, cara. Nome muito importante, filosofia moral, filosofia da linguagem, hein? Tava lá discutindo com Bertrand Russell, com Uhum. Wittgenstein, com amigo do Keynes, aquele ciclo intelectual mais importantes aí dos últimos séculos. Ele era famoso nas suas aulas exatamente por isso. O pessoal fazia pergunta e falava, cara, não sei. E, claro, Cambridge era um ambiente muito pomposo, muito Ah, vaidoso, uhum. e as pessoas se impressionavam com isso. Outra coisa, Uhum. ele às vezes dava uma aula, tal, ele chegava na aula seguinte, gente,
Eu falei bobagem, uma coisa pra vocês, estava errado, viu? Desculpa É, aí, falei, ensinei, eu acho que ia lá e falava, eu errei. E isso marcou profundamente os seus alunos como um exemplo de humildade intelectual. legal. E desculpa já amarrar em outro tema que você tocou, Não, você tranquilo. falou assim, do modelo que os professores são, né? Se você pega a filosofia grega, a ideia, a filosofia de formação intelectual dos gregos, qual que era um dos temas fundamentais da virtude? Como que eu aprendo uma virtude? Uhum, Imitando, basicamente. Eu convivo com uma pessoa virtuosa e eu a imito na sua virtude. E eu uhum. adquiro a virtude. É claro que existem muitas outras coisas, muitas outras. Tá, tá. Mas a imitação, eu conviver com pessoas intelectualmente virtuosas, é uma das coisas mais importantes para que eu tenha a chance de virar virtuoso. E eu Uhum, gosto de usar um exemplo, quando eu jogava tênis, é, às vezes eu passava um mês jogando tênis com pessoas piores do que eu. Era uma uhum. delícia, porque eu ganhava as partidas. E eu sou competitivo. Mas, ao final daquele mês, eu tava ou igual, ou às vezes até jogando um pouco pior do que eu tava no começo do mês. Quando eu passava um mês inteiro jogando com gente melhor do que eu, era frustrante, porque eu perdia as partidas. Mas ao final daquele mês eu tava jogando melhor, sabe? Então, na vida intelectual, a gente tem a oportunidade de conviver com gente melhor que a gente. Por um lado, mexe com o nosso ego, porque a gente às vezes se sente até um pouco intimidado, Uhum. mas também nos dá a oportunidade de crescer intelectualmente. Muito legal, muito boas as analogias e faz super sentido. Já já a gente volta nesse tema sobre o desenvolvimento das virtudes intelectuais, mas já deu uma ótima palhinha aí, Marcelo. Vamos ver mais algumas virtudes? Eu tô achando muito legal, cara. Vamos pegar mais uma Bora aí lá. para conversar a respeito. Qual outra que você acha importante que o pessoal conheça para a gente bater um papo a respeito? Ah, vamos falar sobre autonomia intelectual, Boa. porque depois, se der tempo, a gente fala um pouquinho sobre a mentalidade aberta. Tá. Essas duas virtudes, eu acho que elas são. Bom, é difícil, né? Todas são importantes. Uhum. Mas essas virtudes, elas são chave, talvez, para o momento que a gente vive. Tá. Eu vou dar primeiro uma definição, vou tentar aqui de cabeça, tá, gente? Não é de cor nada. Uma definição de autonomia intelectual, que se você achar confuso, espera que eu vou destrinchá-la e explicá-la. Então, eu vou dizer o seguinte: a autonomia intelectual é a competência de gerir a própria vida intelectual através de uma dependência sadia de heterorreguladores. Calma, Heterorreguladores. calma lá. Aí o nozinho ficou no É. heterorreguladores. Mas eu sei que o público aqui do Instituto Ponto Azul é um público qualificado e já Claro. estão. As pessoas que não conheceram o termo já estão exercitando humildade intelectual e falam, pô, eu quero Vamos aprender uma lá. coisa nova, né? Então, primeiro, a primeira parte é um pouco mais, talvez, evidente, né? A autonomia intelectual tem a ver com uma competência, capacidades de autogerir a minha vida intelectual. Uhum, Então, deixa eu dar alguns uhum, exemplos para ficar evidente. Imagina, lembra aí do ensino fundamental, ensino médio, quando você tinha um colega que às vezes ele até sabia alguma coisa, sabia fazer uma prova, um exercício numa prova, mas para cada questão ele ia lá perguntar para o professor. Ele parece que, mesmo que ele tivesse o conhecimento, ele não conseguia conduzir nada na sua vida intelectual por si mesmo. Ele era incapaz de uhum, caminhar com as próprias pernas intelectualmente. Outro exemplo, né? Uma pessoa que, toda vez que ela é questionada, ela é incapaz de refletir por si mesmo sobre aquilo e já vai logo perguntar uhum, para alguém ou vai dar um Google. Ela não é capaz de pensar. Uma pessoa que, quando ela vai começar uma investigação, pesquisar um tópico, ela não é capaz de organizar isso. Ela não é capaz de ela se colocar numa trajetória de investigação intelectual. uhum. Então, De cara, essa é uma conduzir virtude mesmo a investigação, no e sentido conduzir a de investigação conduzir, e andar deixa eu com as próprias descobrir. pernas. Aham, Hum? aham. Então, a autonomia intelectual é uma virtude essencial, né? Ela tem Sim. uma longa tradição na filosofia. Kant, famoso por ter elevado talvez a autonomia intelectual como a mais fundamental das virtudes, ele tem aquela famosa frase: ouse a pensar por si mesmo, no que é o iluminismo, uma obra importante aí da tradição iluminista.
Kant, aí, talvez um dos maiores expoentes, talvez um dos maiores filósofos modernos, ou o maior, mas ouse pensar por si mesmo, seja capaz de pensar por si mesmo, pense os problemas por si, raciocine por si mesmo, não seja dependente dos outros, ok? Primeira parte. Agora a segunda parte é estabelecendo uma relação saudável, sadia ou uma relação apropriada com os heterorreguladores. Por quê, gente? Agora é a parte importante, porque se alguém fala assim, ó, pense por si mesmo, não dependa intelectualmente dos outros, grande bobagem. Depender intelectualmente de outros é fundamental. Fundamental. Todos nós temos uma vida de profundas dependências epistêmicas. Quase tudo do que eu sei, quase tudo que eu penso, eu só consegui pensar ou saber porque eu dependi epistemicamente de professores, de Olha quantos amigos. livros atrás da gente. Daí você fala assim, não, eu aprendi sozinho, eu li no livro. Ah, e quem que escreveu Aprendeu o com livro? alguém. Eu tô sozinho aqui na minha casa no YouTube, vendo os vídeos do Daniel. Ah, você tá aprendendo com o Daniel, né? Então, quase tudo. Lembra aí, Newton, um dos pináculos da revolução científica e do pensamento filosófico? Tem a famosa frase que eu só cheguei onde cheguei porque eu andei sobre o ombro de gigantes, né? Então, a questão que a autonomia intelectual não é individualismo intelectual. Isso pode virar um vício, né? Se eu preciso depender de outros. Se eu não sei de uma coisa, vamos supor que alguém me faça uma pergunta de algum tema da neurociência tal. Eu não sei. Eu ligo para o meu amigo Daniel. Daniel, cara, me tira essa dúvida aqui. Ótimo. Né? Uhum. E na era da internet, a gente tem acessos maravilhosos a fontes de conhecimento. Dizem que hoje a gente tem acesso a 1 milhão de universidades na palma da nossa mão. A era da Uhum. informação, certo? Uhum. Mas, veja, é uma dependência. Heterorreguladores, então, gente, em vez de ser autorregular, autonomia, eu me autorregulo. Uhum. Heterorreguladores são todos os outros agentes epistêmicos, que podem ser pessoas, livros, instituições, internet e tal, que também regulam a minha vida intelectual. Então, Uhum. autonomia intelectual não é uma ausência de heterorreguladores, mas é ser capaz de estabelecer relações saudáveis e apropriadas com esses heterorreguladores. Deixa eu só dar Certo. 2 exemplos, tá Uhum. bom? Vou dar o exemplo do orientador e o exemplo da internet. A internet, é claro, Boa. ela é um conjunto de muitos heterorreguladores, mas eu vou usar ela como se fosse um único, só para termos de exemplo. Então pensa aí, eu acho que todo mundo que já passou pela faculdade, fez iniciação científica ou fez o TCC, mestrado, doutorado, interagiu com os famosos orientadores. E mesmo quem não passou por isso, teve orientadores informais, né, tutores da vida, Uhum. mestres. Pensa como eles são importantes, gente. Eles são importantes e nós precisamos depender deles. A gente precisa confiar no nosso orientador, a gente tem que, em certa medida, deixar-se ser guiado por ele. E pessoas muito teimosas e resistentes, elas perdem oportunidades de aprender e crescer porque elas querem ser tão autônomas que elas não se permitem ser moldadas no bom sentido pelo seu orientador, ok? Agora, isso pode assumir caráteres não saudáveis. Lembra que eu tenho que Uhum. ter uma dependência saudável ou apropriada com o meu heterorregulador, no caso, com o meu orientador. Então, pensa naquela pessoa que ela não aprende ou não absorve do seu orientador só os seus conhecimentos e virtudes. Ela também acaba absorvendo os vícios. O orientador é Uhum. um chato, ela também é chata. O orientador é mal educado, ela vira mal educada. O orientador é Uhum. arrogante, ela vira arrogante. Ou algumas pessoas começam a extrair os maneirismos, até o jeito de falar, os tiques, né, os trejeitos, a entonação da voz. É claro que não existe uma linha rígida até que ponto eu devo ou não devo me apropriar. Mas vocês estão entendendo que a autonomia intelectual envolve uma apropriação, especialmente das coisas boas, do conhecimento, das virtudes, das habilidades, e não uma dependência excessiva. E também não uma dependência emocional excessiva. Então, ai, tudo que eu faço eu preciso da aprovação É. do meu orientador, senão eu, não, eu fico travado, né? Então você escreve um negócio lá, se o orientador não encher você de elogios, você já fica acabado com o seu ego.
Aí é uma dependência negativa, viciosa, não virtuosa. Então, vejam, pessoal, como as virtudes intelectuais, elas são, na verdade, difíceis de adquirir. E elas também comportam graus, né? Uma Sim. virtude, ela nunca é uma coisa de ou eu tenho ou eu não tenho. Eu Aham. posso cultivando e tendo ela cada vez em níveis melhores. E claro, ao Perfeito. passo que eu vou desenvolvendo na vida intelectual e vou crescendo, a minha autonomia e a minha relação com o meu orientador vai mudando, né? Eu não Uhum. preciso mais copiá-lo tanto, depender dele tanto, eu vou Uhum. adquirindo cada vez mais essa autonomia. Então, a autonomia intelectual é também, a minha relação com os heterorreguladores, elas dependem de em que estágio eu tô da minha vida intelectual. Pessoas mais no início, Uhum. elas precisam de um nível de dependência maior. Pessoas Uhum. mais avançadas, elas adquirem níveis de dependência menor. Mas eu diria, Uhum. nunca total independência. A total independência intelectual é a porta para o abismo. Uhum. Qualquer pessoa pensando sozinha, ela vai pensar provavelmente de modo mais tolo do que pensar com os outros. Uhum. Deixa eu só fazer um rápido comentário da internet. Tá. Deixa eu fazer Internet é. um comentário antes de a gente entrar na internet, Claro, por favor. que esses exemplos aí do tutor, né, do orientador e tudo são muito interessantes, ah, pensando na vida intelectual, mas né, usando uma analogia com o que eu estava. Na verdade, tem muito de intelectual nisso que eu vou te dizer. The Taste Brasil é um programa de culinária. E aí Ah, eles dividem-se em grupos, 4 grupos, com 4 tutores, para poder fazer os pratos e apresentar. É uma competição. E é muito discutido quando o aluno não está ouvindo o tutor e vai pelo caminho dele, meio dogmático, cabeça fechada e se ferra, por exemplo. Ou o aluno que depende demais, é inseguro demais e não tem a sua criatividade, tudo depende. Como que eu faço, né? Naquele outro extremo que já vai caracterizando um vício. Mas tem aquele aluno que tem uma abertura para absorver, para aprender, e tem então o tutor como seu catalisador. É como se fosse um acelerador. Cara, eu vou te ajudar a progredir. Você tem esse repertório aqui, então você vai adquirir uma técnica nova, você vai ir além daquilo que você já sabe, e daqui a pouco você não precisa de mim, daqui a pouco você está brilhando. Seria como se fosse isso, né, Marcelo? Assim, esse perfeito, cara. catalisador do seu progresso, da sua evolução intelectual e tal, né? Perfeito. Ótima ilustração. Inclusive, adoro Legal. comer, gosto de cozinhar também. Boa metáfora. Tô com fome. Me falta autonomia, às vezes, nessa parte aí. Sempre é tempo de começar a adquirir a virtude. Sempre é tempo. Sempre há tempo. Mas legal isso aí, encontrar esse equilíbrio. No início da minha vida intelectual, durante a graduação, eu me via com o pensamento de que eu tinha que ser original, criativo e totalmente independente. Não era uma. Eu não estava querendo estabelecer essa dependência saudável de deixa Uhum. eu subir nesses ombros de gigantes aqui para eu aprender o arroz com feijão, para eu entender aonde eles chegaram. Caramba, tem tanta coisa legal aqui, e depois eu vou ver as limitações, o que que eu posso progredir, o que eu posso pensar diferente e tal. Eu tinha, cara, esse viés, assim, lá no início, na minha graduação, de que talvez fosse, ó, fazendo uma autoanálise agora, talvez fosse até ah, uma forma, um pretexto para eu não ter que estudar demais, assim, porque estudar é cansativo, você precisa de tempo, de energia, de se organizar. Olha aí a autonomia também, né? Você se organizar, Aham. bicho, todos os dias para estudar um pouco, para evoluir, não é moleza, não. Tem gente que demora Disciplina, né? muito tempo para desenvolver a disciplina, e tem gente que nunca desenvolve uma disciplina satisfatória. Então, fazendo a minha É verdade. autoanálise aqui, olhando para trás, talvez fosse um pouquinho dessa preguiça, ou de eu me organizar e ler as principais obras e tal, para eu ter um ponto de partida razoável, achando que eu ia chegar nas grandes conclusões por conta própria, e isso é uma ilusão, né, Marcelo? Cara, ótimo. E deixa eu pegar o ponto para comparar você com Galileu Galilei. Hum, Né? olha só a Porque comparação que ele vai fazer. é, a gente.
esses heterorreguladores, eles podem ser pessoas como orientador, mas eles podem ser toda uma tradição intelectual. E na frase do Newton já estava encapsulado isso, de que toda a criatividade dele, as contribuições, só foram possíveis a partir de apropriações, de um profundo estudo e apropriação de uma certa tradição intelectual que estava em curso. Deixa eu dar um exemplo do Galileu, porque eu acho que essa história é muito boa, hein? Galileu, não dá tempo da gente contar a história, mas eu tenho inclusive uma aula sobre Galileu porque eu acho ele fascinante. E um dos grandes nomes da Revolução Científica, um dos nomes importantes por trazer a ideia de matematização das ciências empíricas, né? A gente sabe que algumas das colunas da Revolução Científica é experimentos e matematização, e ele foi alguém importante aí para fazer essa ponte. Agora, vejam, das contribuições que ele teve, ele foi uma das pessoas que desenvolveu o conceito de inércia que depois Newton ia utilizar, certo? A inércia dos corpos. Da onde que ele tirou isso? Ele inventou sozinho? Claro que teve a criatividade dele, mas quando você vai ler os escritos, ele faz referência a pensadores medievais, cientistas e teólogos como Jean Buridan, Nicolas Oresme, Filopono de Alexandria, todos teólogos, cientistas que já haviam feito críticas à física aristotélica e sugerido ideias na direção de algo como a inércia. E Galileu se apropria, desenvolve essas ideias para depois cunhar a versão dele do conceito de inércia. Só para a gente ver, né, como um dos pináculos da Revolução Científica, neste caso específico, teve uma relação sadia com heterorreguladores. Ele se apropriou de uma tradição de pensamento, de ideias, de uma progressão de ideias. Aristóteles com a sua física, várias críticas no período medieval, me aproprio disso e agora lapido e, e, e ofereço um dos conceitos mais importantes para a mecânica aí dos séculos XVI e XVII em diante. Muito bom, Marcelo, muito legal. Olha só, gente, como é importante a gente, qual que é a palavra? Beber dessas fontes de grandes pensadores, dessas linhas teóricas que fundamentam todos os campos da ciência, né, cara? É uma coisa para você até não correr o risco de reinventar a roda, que falam às vezes, né? Você É, está lá propondo uma coisa e tal, chegando. Caramba, mas tem toda uma linha de pesquisa sobre isso. Você não foi lá ler esses autores, isso já está bem estabelecido e tal, você está chegando. Então, a falta de fazer uma revisão da literatura e tudo. Mas, assim, vamos tentar não ficar muito dentro do mundo acadêmico, porque talvez a maior parte das pessoas que está assistindo não esteja nesse ambiente de mestrado, doutorado e tudo, e querem uhum. aplicar isso mais no seu dia a dia. Então, eu dei o exemplo lá da culinária, dá para a gente aprender com quem a gente convive, nesse sentido saudável também, né, Marcelo? De fazer perguntas, de observar, de pedir um auxílio, uma orientação, é um pouco por aí. Quando a gente faz um curso, né, seria nesse caminho também, ou assiste a um vídeo de um divulgador científico no YouTube, seriam formas também de a gente cultivar essa autonomia? Sem dúvida, né? Diria talvez que esses exemplos que você citou, elas tocam em outras virtudes, mais do que na autonomia. Todas as virtudes, elas se comunicam, né, gente? E veja, é difícil uma pessoa que desenvolve uma única virtude. A gente divide as virtudes mais para propósitos pedagógicos e analíticos, mas na vida real, a gente cultiva elas meio que em bando, assim, né? Até falar, eu quero só autonomia, não quero curiosidade. Não faz tanto sentido. É claro que eu posso ter mais de uma, menos de outra, Aham. mas elas se conectam. Mas você está falando, para mim, de duas virtudes que elas estão, assim, na base da vida intelectual, que é a curiosidade e o amor ao conhecimento. Por que elas estão na base? Porque sem curiosidade, sem amor ao conhecimento, eu não tenho a motivação e a disposição para aprender nada. Gente, sexta-feira agora, 7h50 da noite, temos mais de 100 pessoas ao vivo com a gente aqui. Olha que legal. Que isso revela? A pessoa podia, sei lá, cara, tá dormindo, tá no bar.
Gente, nada contra. Ontem à noite eu estava no bar com meus amigos, tá bom? Adoro um bar, adoro um boteco, né? Só quero dar um elogio de muitas pessoas num horário que tipicamente não é horário de estudo, que é uma sexta-feira da Uhum, noite, estão uhum, aqui por quê? Porque elas estão movidas pela curiosidade, em algum nível por uhum, amor ao conhecimento. Eu quero aprender. O conhecimento é um bem. No mundo antigo, né? Pega a tríade platônica da verdade, da beleza e da verdade, da beleza e da bondade, a tríade platônica, os três bens fundamentais, né? Então, eu olho para o conhecimento não como um mero instrumento para eu conseguir fins como dinheiro, mas eu entendo que o conhecimento em si é um fim, uma finalidade, um bem tão importante, tão fundamental para a vida e para a sociedade que eu almejo, eu uhum, o quero. E na sua forma mais virtuosa, eu o amo. Eu tenho um amor pelo conhecimento, aquele tipo de prazer quando a gente entende uma coisa, aquela disposição, aquele brilho dos olhos de ler o autor que eu gosto, ou meus amigos físicos, às vezes eu vejo eles deslumbrados, né? É quase que uma poesia para eles, lá uma equação diferencial, uma certa teoria, um cientista experimental quando ele confecciona um experimento e dá certo. Vou usar até uma palavra aqui erótica, é um tesão, né? Uma uhum. energia, uma É, vontade e uma alegria de aprender, de conhecer, e uma vontade de mais, que é fundamental para a vida da mente. Gente, isso não é uma coisa de acadêmicos, não. Crianças são talvez os seres maravilhosamente curiosos. é, E o nosso papel deveria ser alimentar essa curiosidade e direcioná-la para que ela seja cada vez mais virtuosa, né? O que é uma uhum, curiosidade virtuosa? É uma curiosidade que ela é dirigida para coisas, para bens valiosos, importantes. Vou dar um uhum, exemplo, é brincadeira, espero não ofender ninguém, tá? Quem é velho que nem eu lembra da lista telefônica. uhum. Imagina que você tem uma pessoa que ela tem como missão na vida dela decorar a lista telefônica. Fala, gente, ela pode ter uma curiosidade, mas não parece que é bem dirigida essa curiosidade. Uhum. Ou pessoas que só se interessam por, sei lá, fofoca de celebridade. Gente, também nada contra a fofoca em si. Eu adoro uma Tem uma- fofoquinha, né? tem umas fofocas Fofoquinha. até bem divertidas. É, fofoca. Mas assim, a pessoa que é exageradamente atraída É, para isso, ao ponto de não ser atraída, não ter a sua curiosidade, seu amor dirigido para bens intelectuais importantes, grandes é. teorias, grandes ideias, grandes Uhum, pensadores. Então, a uhum, curiosidade virtuosa, ela tanto é abundante quanto bem dirigida. E o amor pelo uhum. conhecimento é a mesma coisa, ele é tanto abundante quanto bem direcionado. Boa. Essa questão é importante, então. E o vício? O que que faz o contraponto dessa curiosidade, desse amor? Seria uma preguiça, uma estagnação intelectual? Cara, tem vários vícios, viu? Um deles é uma indiferença pelos bens Indiferença. intelectuais. Eu não me importo. Uhum, uhum, Veja, muitas pessoas que, não todas, tá, gente, porque tem questões sociais profundas envolvidas, mas algumas das pessoas que divulgam fake news, que retweetam, que repassam, elas faltam a virtude da curiosidade, elas têm o vício de um tipo de indiferença. Ah, não interessa se é verdade ou não. uhum. Já que ressoa com as minhas crenças ou com a minha ideologia, deixa eu compartilhar. Mas Conveniente. ela não ama o conhecimento. Porque se ela Uhum, amasse o conhecimento, ela se importaria se aquela notícia, aquela ideia é verdadeira ou não, ou pelo menos é uhum. bem corroborada ou não, etc. Mas Sim. ela tem uma indiferença. Agora tem um outro tipo de vício, que é um pouco mais delicado de tratar, que é um tipo de curiosidade pelo mal. Pelo mal. Isso você sabe que quando as pessoas às vezes leem lá os medievais, como Agostinho e Tomás de Aquino, e eles vão dizer que curiositas é um vício. Curiositas, o termo latim. As pessoas falam assim, Uhum, mas Agostinho, Tomás de Aquino estão falando mal da curiosidade? Não, eles não estão falando mal da curiosidade nesse sentido que a gente está conversando. Eles achariam maravilhoso isso que a gente está falando. uhum, Mas imagina a pessoa que tem uma curiosidade. Gente, desculpa usar exemplos pesados, tá? Mas a pessoa que tem uma curiosidade para ver como é matar um bicho. uhum. Hum?
Você, como Uhum. psicólogo, talvez saiba que existem essas tendências. E a Sim. pessoa vai lá e alimenta essa curiosidade. Mata o bicho para ver como que é. Veja, ela pode até aprender algo aí. Matou um bicho, ver como o bicho reagiu. Mas parece que uma curiosidade doentia, maligna em algum sentido. Ah, eu tenho curiosidade de ver Entendi. como é fazer alguém sofrer. Quero aprender a reação das pessoas Uhum. quando elas sofrem. Uhum. Pensa aí nos experimentos nazistas. Uhum. Eles Me podiam passou ser. isso na cabeça também, né? Vários experimentos ali que Eles podiam atropelam ser. direitos humanos, né, cara? Que são totalmente imorais mesmo. Então, veja, eles têm um elemento de uma busca por aprender. Uhum. E talvez os cientistas nazistas aprenderam muitas coisas, mas isso não é uma virtude intelectual, porque ela, a custas, ela aprendeu mal, né, através do mal. Então, a Uhum. curiosidade, eu posso ter o vício tanto porque eu tenho uma antipatia, é uma motivação fraca. Como os medievais chamavam isso de acrasia, né? Não é um vício porque eu sou ruim, é porque me falta boa motivação. Mas eu posso ter o vício porque eu tenho a coisa, mas ela é direcionada para o mal. E Sim. isso é perigoso também. Perfeito, não, foram exemplos muito bons. Eu acho que a gente já tem um repertório suficiente de exemplos. O pessoal acho que já entendeu, ficou bem redondinho que é uma virtude intelectual, vários vícios também que você já descreveu, bem bacana. Dá para a gente avançar aqui, até porque já estamos aí a 50 minutos de live e temos mais uns tópicos pela frente. Bora Marcelo, lá. eu acho que, em alguma medida, você já contemplou essa pergunta sobre a importância das virtudes, mas se você quiser complementar um pouco mais, por que alguém deveria investir nessas e em outras virtudes intelectuais que você exemplificou? O que que as pessoas ganham, cara, tendo amor pelo conhecimento, essa curiosidade, autonomia intelectual, humildade intelectual, generosidade intelectual e tantas outras? Por que que isso é bom, cara? Ótimo, ótima pergunta. Primeiro, a gente pode pensar do seguinte modo: talvez todos nós, ou a maioria aqui, almeje ser um bom pensador, um bom conhecedor. Eu quero eu quero ser alguém intelectualmente sadio, eu quero ser inteligente, eu quero ser sagaz, eu quero, né, parece que é uma coisa boa, parece que ser burro, ser ignorante, não são coisas boas. Então, se eu quero ser uma pessoa excelente na vida intelectual, as virtudes intelectuais são um modo de descrever essas excelências. As virtudes intelectuais não são nada mais do que as excelências da vida da mente, da vida intelectual. Se eu quero ser uma pessoa intelectualmente excelente, eu devo cultivar as suas excelências, que são as virtudes intelectuais. Então, esse é um jeito de pensar a coisa. Um outro ligado a ele é o seguinte: são as virtudes intelectuais que me dispõem a adquirir, cultivar os bens intelectuais, o conhecimento, o entendimento, e talvez, se você quiser apelar para a tradição filosófica, o maior dos bens intelectuais, que é a sabedoria. Eu quero saber as coisas, eu quero conhecer. Às vezes eu quero mais que isso, eu não quero só saber, eu quero entender. E às vezes mais do que isso, eu quero ter o entendimento integrado da realidade, como ela funciona, eu quero ser sábio. E são as virtudes intelectuais que me dispõem ao caminho do cultivo e da aquisição das virtudes, dos bens intelectuais. Sabe uma coisa que você me fez lembrar? Eu pesquiso relação entre espiritualidade e saúde mental. E um dos componentes que eu avalio normalmente é sentido de vida, que é um conceito bem complexo, bem abstrato, vamos pensar assim, e tem um modelo de três fatores ou três componentes de sentido de vida, um dos quais sendo a visão de mundo que a gente tem, que basicamente é a teia de crenças ou ideias que a gente usa para descrever a realidade, quem somos nós, como o mundo funciona, o que é certo e errado, e por aí vai. E é muito interessante porque na nossa pesquisa referente ao meu doutorado, a gente encontrou que os ateus tinham um sentido de vida um pouco maior do que os agnósticos. E aí a gente ficou assim, por que será?
A gente não tem a resposta assim ainda tão concretamente, do ponto de vista empírico dos dados, mas a gente foi à literatura encontrar outros autores discutindo algumas coisas nesse sentido. E a hipótese que a gente levantou para interpretar essa diferença é que os ateus bebem da ciência, possivelmente mais do que alguns agnósticos, para poder estruturar a sua visão de mundo. Mesmo que eventualmente a ciência seja especulativa em vários pontos e tal, mas os ateus talvez se satisfaçam mais do que os agnósticos com algumas respostas, ainda que provisórias, dadas pela ciência para a gente entender quem somos nós, o que que a gente está fazendo aqui. Então, essa foi uma hipótese que a gente levantou dando uma olhadinha em outros autores que trabalharam com temas parecidos. Então, talvez, olha só que interessante, né? Você falando sobre essa sede pelo conhecimento, como é legal você ter respostas para essas questões e ter esse entendimento sobre a vida. Isso pode imbuir a sua vida ainda mais de sentido, de uma direção. Essa visão de vida coerente, desculpa, essa visão de mundo coerente, de acordo com alguns autores, inclusive, pode ter um impacto positivo sobre a sua saúde mental. Tem estudos na minha área de psicologia da religião mostrando que quanto mais perdidão você está na vida, mais sintomas de ansiedade, eventualmente sintomas depressivos, você tende a apresentar. Então, eu estou Cara, trazendo talvez aí um pouco do bem-estar que pode ser gerado pelo conhecimento. Olha que e é curioso. bem, isso é fascinante, porque talvez aí ter uma visão de mundo integrada não é exatamente a sabedoria, mas está nas intermediações de ter uma certa sabedoria, que tem a sabedoria prática, a sabedoria teórica, mas aqui seria exatamente uma capacidade de ter uma compreensão de como a própria realidade é constituída e como ela funciona e meu lugar nela. Então, quando a gente tem algo como isso, eu diria nunca, nunca completamente, nunca completamente. Mas quando a gente começa a adquirir uma visão de mundo estruturada, bem fundamentada, que dá conta dos aspectos humanos, físicos, morais, estéticos da existência humana, que a gente consegue dar conta, de algum modo isso vira um tipo de horizonte de sentido a partir do qual a gente é capaz de caminhar a vida. Quando esse horizonte de sentido ele está despedaçado, você tem razão, o custo emocional e para a saúde mental é grande, porque eu tenho todo dia tomar milhares de micro decisões, a maioria delas automáticas, mas outras que envolvem um julgamento elaborado nosso, especialmente em situações críticas da vida, que acontecem com todos nós, e sem esse horizonte, uma estrutura mínima de sentido, a gente se sente sem recursos para ter alguma noção de para onde ir. Então, ter uma rede de sentido é fundamental. É algo que dificilmente a gente consegue forçar a barra, né? É, talvez todos aqui, ou alguns, já tenham passado por momentos de crise, e a crise envolve, em algum medida, a, o rompimento de um sentido que antes era presente. Então, eu tinha algumas certezas, eu tinha essa rede de sentido que estava bem constituída e elaborada, mas por experiências pessoais, por novas ideias, por motivos variados, isso se despedaça, eu me sinto em crise. E é difícil. É claro que a gente passa por isso, né? Mas a capacidade de reconstituir e reelaborar uma visão parcialmente integrada da realidade é sem dúvida importantíssima. Uma coisa que eu aprendi com o Sagan, no seu Mundo Assombrado pelos Demônios, principalmente, que para mim é um dos livros mais importantes para quem quer desenvolver mais ceticismo ou pensamento crítico. Acho que a gente encontra ali muitas virtudes epistêmicas, intelectuais também. Ah, é justamente o casamento da curiosidade, que é uma virtude que você já descreveu, e você querer aprender, você ter essa paixão para desenvolver a, a sua intelectualidade, o seu conhecimento, tudo sobre o mundo, com o pensamento crítico ou o ceticismo, que seria aquela vigilância epistêmica, aquele cuidado para você não acabar abraçando uma ilusão, uma ideia mal Uhum, fundamentada. Então, ele trabalha muito em cima desse pensamento crítico, talvez seja uma expressão mais ou menos equivalente. Eu sei que tem umas aham, tecnicidades aí sobre o pensamento crítico também, mas aham. eu queria que você comentasse um pouquinho
sobre isso, Marcelo, porque a justificativa que ele traz muitas vezes é mais ou menos assim: as pessoas se enganam o tempo inteiro. Numa dessas, você pode acabar caindo numa pseudociência e pagando caro financeiramente, ou às vezes com a sua saúde, porque você está num tratamento que não é eficaz, que pode te lesar. Eventualmente, você gasta seu tempo, sua energia com ideias que vão atrapalhar a sua vida social. Se você está numa seita, por exemplo, que é um assunto que eu tenho estudado ultimamente, os autores que você tem estudado, que você tem desenvolvido, toca um pouco nesse ponto, você consegue fazer um link com essa proposta do Sagan, faz sentido? Comenta um pouquinho sobre isso para nós. Cara, é ótimo. Na verdade, isso toca em tantos pontos, né? Porque existe toda uma área em epistemologia atualmente que trata de extremismo, de adesão a seitas, a grupos conspiratórios. Tem até um termo técnico, num paper bem influente de 2020, que não são de câmeras de eco, que são certos grupos exatamente que eles são grupos que eles são assim imunes a ideias de fora. Eles só ouvem a si mesmos, é uma câmara de eco. Eles só ouvem o que eles mesmos falam, né? É claro, em termos técnicos é um conceito bem mais elaborado do que isso e super interessante, mas só para dizer que na minha área de epistemologia social, vários desses tópicos são tratados. O ceticismo, então vamos lá. Eu diria que ele pode ser uma virtude ou pode ser um vício. Então, o ceticismo, ele é virtuoso quando ele é uma competência equilibrada para desconfiar, criticar de ideias, de propostas, de hipóteses que se apresentam como novas, boas, inovadoras, mas carecem de suporte ou de evidências. O cético, o virtuoso, ele não quer desacreditar a qualquer custo. Ele só quer que as crenças sejam bem fundamentadas. Elas tenham boa justificativa, sejam razoáveis, sejam racionais. Às vezes as pessoas acham que o cético, aquele que só critica, que não acredita de nada, que duvida de tudo, esse é o chato, esse não é o Pirrônico. cético. É pirrônico, né? Seria o É pirrônico. claro, assim, que esse cético, ele tem um papel em certas práticas argumentativas, né? Então, quando você tem um argumento, você pode ter alguém que assume a personagem do cético, porque ele vai testar esse argumento até as últimas consequências e vai tentar ver problema em todos os lados. Mas isso, dentro de um certo jogo argumentativo, isso pode fazer sentido porque você quer ter certeza que o argumento não tem furos, tá? Agora, é uma visão errada, e devo apelar para um filósofo da ciência muito importante, Michael Polanyi. Tem um livro, tem vários livros importantes, mas tem um que chama Conhecimento Pessoal, Personal Knowledge. Pensador bem importante. Ele vai dizer o seguinte, que toda vez que eu foco num objeto, na ciência, e eu sou capaz de ser cético e criticar aquele objeto, ter uma atitude crítica, eu só sou capaz de fazer esse foco porque tenho um background desfocado no qual eu dependo e creio nele, entre aspas, cegamente. Toda atitude cética, ela depende de certas crenças. Eu sou incapaz de duvidar de tudo ao mesmo tempo. Se eu duvidar de tudo ao mesmo tempo, eu não vou nem ser capaz de proferir uma palavra, porque eu não vou acreditar que as minhas palavras têm sentido, não acredito que minhas cordas vocais estão produzindo som, não acredito que você está me ouvindo, não acredito que essa tecnologia, não acredito que a realidade existe, que tudo é minha cabeça, etc, etc, etc. Então, a gente só tem que tomar cuidado, né? A virtude do ceticismo, bem entendida, ela é uma virtude muito importante para as ciências e talvez para a vida, em certo sentido. Mas ela tem que ser equilibrada por uma noção que a gente tem que ter uma certa confiança fundamental em algumas coisas também. A ciência depende. A ciência é incapaz de provar que as nossas faculdades cognitivas são confiáveis. Senão ela vira um argumento circular. Ela depende de uma confiança na confiabilidade das nossas faculdades cognitivas. A ciência depende de uma confiança de uma certa regularidade do universo. Hume, São pressupostos, brilhante, né, filosóficos que são necessários perfeito. para a ciência funcionar. Veja, Hume, um brilhante filósofo escocês, por sinal cético, não era religioso, em um momento que a maioria dos seus pares eram religiosos, né?
inclusive o seu grande amigo Adam Smith, alguém mais religioso que ele, grandes amigos, Adam Smith e David Hume. O David Hume, ele mesmo, ele falou, ó, racionalmente eu não consigo produzir uma prova da regularidade das leis naturais do universo. A gente não tem como. Eu tenho que aceitar. Eu tenho que aceitar que existe um tipo de ordem no cosmos e que os objetos da natureza eles se comportam com essa regularidade. Eu não consigo provar isso pela ciência. Eu preciso crer e aceitar para fazer ciência. A mesma coisa em relação às nossas faculdades cognitivas. Uhum. Então veja que às vezes as pessoas acham que ceticismo é duvidar de tudo. Não. Se você duvidar de tudo, você vai ser incapaz de fazer ciência. A, os- a virtude cética é uma competência equilibrada, treinada, de questionar afirmações, ideias, hipóteses, buscando verificar a sua justificação, as suas evidências e exigindo que ideias, propostas, elas apresentem boas justificativas, né? Eu estou num congresso científico, vem um cara com uma ideia mirabolante, fala, peraí, isso pode ser lindo, mas cadê? Um exemplo das ciências duras atualmente é que muito se fala hoje do multiverso, dos multiversos, né? Isso é uma ideia que tem ganhado aí a mente de muitas pessoas pelas ficções científicas, né? O universo Marvel, ou aquele filme Everything Everywhere All at Once, que ganhou o Oscar de melhor filme. Sim, muito bom. Vários objetos culturais aí têm tratado da ideia de multiversos e a gente vê cientistas falando. E até existem modelos matemáticos que são capazes de modular multiversos. Agora pergunta para um cientista sério: que evidência? Me dá uma evidenciazinha que seja de que existem multiversos. Sabe o que existe de evidência? Nada. Absolutamente nada. Então, o cético, ele pode falar, bom, essa é uma ideia legal, a gente pode até, aqui como um exercício teórico, brincar dela, mas eu, como cético, eu não vou aceitar que seja uma ideia com fundamento, porque ela não tem. Não tem nada, não tem evidência, né? Então, é só para dar um exemplo de como que funcionaria o ceticismo na noção de uma virtude intelectual especialmente importante para as ciências, que é, mas ela tem que ser bem entendida e tem que ser dosada com uma confiança virtuosa também. Eu preciso de uma confiança virtuosa, assim como eu preciso de um ceticismo virtuoso. Confiança virtuosa seria você confiar de forma justificada, na medida em que eu tenho evidências que corroborem aquela ideia? Seria esse o caminho? Sim, existe na literatura sobre, a gente chama isso em inglês, né, de epistemic trust, seria confiança epistêmica. Uhum. Cara, é também uma literatura enorme, né, livros, papers, muita coisa produzida, é um tema quente aí. Para quem tiver interesse, vários autores, sugiro o que a Lara Buchak tem falado sobre isso, mas tem muito. Também o Reza Laharoud, ele fala bastante sobre epistemic trust e tem papers bem bons sobre o assunto. Mas a gente na literatura fala de dois tipos aí de confiança epistêmica. Eu posso ter isso, confiar em ideias e crenças e confiar em pessoas. A Lara Buchak ela vai dizer, por exemplo, que mesmo na ciência, às vezes faz sentido eu ter confiança em alguma ideia, mesmo diante de certas contra-evidências. Porque se toda vez que surgisse uma contra-evidência eu desistisse de uma ideia, uma teoria, nenhuma ideia científica iria para frente. Normalmente, as ideias científicas, elas dependem de um cientista meio teimosão, que confia, que tem aquela fala do gut feeling, né? Ele sente que aquilo, e ele insiste mesmo que aparentemente no início seja frajuta a ideia, ela não dê em nada, mas ele insiste e às vezes ela dá certo. Se ele não tivesse essa confiança na ideia, ela não iria para frente. Agora, ao mesmo tempo, uma comunidade de céticos pode equilibrar isso, porque eles não vão permitir que essa ideia vá para frente. Agora, eu também posso ter uma confiança epistêmica em pessoas, tá? Então, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes, algumas pessoas vão falar assim: ah, você só pode acreditar se você tiver muitas boas razões. Cara, imagina só, meu pai é geólogo. Tudo bem, meu pai vai ser um exemplo difícil, mas o meu pai é geólogo, né? Eu tô com uma dúvida lá, eu ligo, pai, essa coisa de movimento terra, de plata tectônica aqui que eu vi, tal, 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 de vulcão, me explica isso aí, dele me fala em 2 minutos, beleza. Eu pego e acredito, e formo uma crença.
Eu não fui conferir em lugar nenhum, não chequei com outras fontes. Eu estou justificado nessa minha crença? Alguns autores vão dizer, acho que sim, acho que sim. Você consultou uma pessoa que você confia, né? Você formou uma crença. Isso significa que a sua crença ela é inderrotável? Não. Pode ser que futuramente um outro geólogo faria o oposto. Eu falo, meu Deus, e agora? Daí eu consulto vários outros e acabo descobrindo que meu pai estava errado. Pode ser, pode ser. Então, não quer dizer que minhas crenças são inderrotáveis. Mas eu estava justificado em crer no meu pai. Então, a- a- é um pouco contextual essa questão de confiança, sabe? A questão é que se eu desconfiar demais, eu vou me privar de aprender muito. Se eu confiar em tudo sem nenhum senso crítico, eu vou adquirir muitas crenças falsas também. Aí que é a virtude, né? Aí que é a virtude, é o equilíbrio. Em contextos diferentes, elas exigem dosagens diferentes de ceticismo e confiança. Em um ambiente epistemicamente seguro, pessoas bem motivadas, que buscam a verdade, talvez eu possa aumentar o meu nível de confiança e diminuir meu nível de ceticismo. Em ambientes que a gente vai chamar de epistemicamente poluídos, talvez a internet, em que boa informação circula muito misturado com má informação, o meu nível de ceticismo tem que estar um pouquinho mais alto para as ideias que chegam. Eu não posso pegá-las assim que elas batem. Talvez eu tenha que conferir, checar, né? Muito bom. Eu conversei sobre isso com um amigo meu que ah, é fera em filosofia, mas não é filósofo. Eu imagino Tem muita gente assim, né? Tem que muita ele gente boa vá de se filosofia. tornar. Eu acho que o menino é muito bom, sabe? É o David Ribeiro. Vira e mexe, eu converso com ele, ele manja de filosofia da religião, né? Que é um tema que eu sei que você tem interesse também. E Aham, conversando com ele sobre um debate que vira e mexe, volta a ficar acalorado entre ateus, que é sobre a existência de Jesus de Nazaré, se temos evidências suficientes ou não, se temos evidências de que ele foi totalmente inventado. Os próprios ateus se dividem sobre esse aham, assunto. E aham, a gente conversando, eu falei, cara, os historiadores, de forma geral, defendem a existência de um homem chamado Jesus, que falava sobre o fim dos tempos, na Palestina do século I, que morreu crucificado, e por aí vai. Se a maior parte dos especialistas no assunto, os historiadores do cristianismo antigo, entendem que a probabilidade da existência desse homem é alta, eu, como leigo, me vejo justificado a confiar nos especialistas. Então, conversando com ele, né, ele me ajudou a entender um pouco essa noção de quando é virtuoso, digamos assim, confiar nos especialistas, nas autoridades. Não é uma Muito falácia da bom, autoridade, né? muito Porque os bom. caras estavam me acusando, Daniel, isso aí é falácia da autoridade, o apelo à autoridade. Você está dizendo que é verdade só porque eles estão dizendo? Não estou dizendo que é verdade, só estou dizendo que eu, como leigo, acho que é mais razoável confiar no que a maioria dos especialistas está dizendo sobre o tema do que ficar batendo o pé Imagina o aquecimento global. Você leu Ótimo, a caralhada de perfeito. artigos sobre isso para ter uma posição? Não, e é difícil pra caramba de entender as minúcias lá do aquecimento global. É muito difícil de entender a ciência por trás. Não, não é trivial. Cara, ótimo exemplo. Isso volta numa das primeiras virtudes que a gente conversou, que é a autonomia intelectual, né? Autonomia intelectual não é a ausência de heterorreguladores, é uma relação apropriada com eles. Bons heterorreguladores são experts. Numa área que eu não tenho conhecimento, domínio ou treino especializado, é mais racional eu confiar na comunidade de experts do que eu tentar formar a crença pelaquilo que eu vou pesquisar em meia hora na internet. Deixa eu dar um exemplo aqui do meu lado, como cristão. Entre muitos cristãos, a gente sabe que uma das teorias científicas mais em que muitos cristãos são céticos é a teoria da evolução. E eu não acho que é um argumento da autoridade tolo, mas eu falo assim, cara, faz o seguinte, faz uma lista das 100 melhores universidades do mundo, nem 10, das 100. E vai lá no Instituto de Biologia de cada uma dessas 100 e conversa com os professores de biologia sobre a teoria da evolução. Você vai ver uma resposta praticamente unânime que ela é uma das teorias mais bem fundamentadas dos últimos 150 anos das ciências. Então, claro, você pode não acreditar? Claro que sim, né? Você é livre na sua consciência, pode ter
razões talvez teológicas, mas se você quiser avaliar por critérios e valores científicos, o que os experts dizem é que ela é uma teoria muito bem fundamentada, uma das mais bem fundamentadas dos últimos 150 anos. Então, é um exemplo de que deferir a nossa opinião aos experts, não sempre, mas muitas vezes, é a atitude mais racional. É mais racional do que eu tentar formar uma opinião sozinho por mim mesmo. Porque em muitas áreas, especialmente nas científicas, o conhecimento que eu preciso adquirir para ser capaz de formar uma opinião sozinho demorar, às vezes, décadas de treino, de estudo, de ser inserido nas Infactível. práticas, né? Então Quem a tem gente esse tempo e essa depende. energia para estudar tudo, Né? né, Marcelo, para ter. Mas Impossível. que Uhum. fique claro, gente, não sei se o pessoal acompanhou assim, e foi ah, um dos motivos porque eu fui criticado nessa tretinha que rolou aí há um tempo. Que fique claro que não quer dizer que os especialistas sempre estejam certos. Às vezes, maiorias estão enganadas, pode acontecer. Mas, diante de certos contextos, de certas problemáticas, a atitude mais racional, mais razoável, é você confiar em pessoas que têm um conhecimento técnico, expertise, décadas e décadas de estudo sobre aquele tema. E a ciência é justamente essa prática que nos fornece as afirmações mais confiáveis sobre esses assuntos. Então, a chance é muito maior de a maior parte dos cientistas estarem com razão acerca desses assuntos que eles estudam, do que pessoas que não têm essa formação, essa qualificação que estão opinando por aí sobre esse assunto. Mas, obviamente, cientistas Perfeito. erram também, né? Então, a gente tem que ter essa confiança Isso. com isso em mente. E duas coisas, né? Sobre isso rapidamente. Não, desculpa, três coisas. Primeira, Tá. até o expert erra. Segunda coisa, em qualquer área, a gente tem que direcionar os nossos ouvidos não a experts isolados, mas aos consensos da comunidade de experts, ok? Porque sempre vai ter um expert isolado falando um monte de abobrinha. E terceiro ponto, a gente tem que ouvir os experts no domínio de expertise deles. Eu sei que isso é óbvio, gente, mas a gente vê muito num cara que é, talvez assim, tenha um pedigree alto numa área, e ele se acha o direito de falar de outras áreas e fala bobagem. Bobagem. E eu, como filósofo, fico irritado, porque eu vejo, às vezes, cientista falando bobagem de filosofia. Assim como meu amigo neurocientista vê gente de outras áreas falando bobagem na área dele, né? E por aí vai. Daí fala, Muito mas ele bom, tem um isso é. currículo, ele tem 200 publicações. Pode ter 10.000 publicações, velho, mas não tem nada a ver com a área da qual ele está discursando agora. Então, isso não dá a ele, assim, autoridade epistêmica para falar sobre qualquer assunto. E o que está acontecendo aqui no chat, o pessoal está discutindo um pouco sobre o David Ribeiro, que tem muita gente que não gosta desse colega meu. Não conheço ele Ah, ainda, mas gostaria de conhecer. ele tem um canal aqui no YouTube, ele faz ativismo ateísta também e tal. É um cara bem estudado, assim, várias questões de filosofia, sobretudo filosofia da religião e tal. Ah, mas tomem cuidado, ó. A gente vai ter uma aula domingo aqui com o professor Keren Gracher sobre falácias, porque uma das falácias que algumas pessoas apresentam no contexto dessa treta é: você está confiando, Daniel, num menino que não tem nem graduação e tal, que seria o ad hominem, né? Você desqualificar a argumentação de alguém simplesmente atacando a pessoa, você não pode confiar. Sendo que, na verdade, eu até tentei explicar no contexto da treta, né, que ele me mandou artigos a respeito disso, a epistemologia do testemunho, falou, Daniel, dá uma olhadinha nesses materiais aí e tal, que pode ser interessante. Então, cara, olha só, me deu uma orientação bacana ali, um pouquinho a respeito, e é massa, né? E é triste, às vezes, a gente ver as pessoas ah, ah, cometendo essas falácias, né? Poxa, o Marcelo vai falar, o cara é um cristão, e daí? Ah, vamos ouvir o que ele tem a dizer, e muitas pessoas certamente estão ficando impressionadas, encantadas com esse conhecimento, essas reflexões massas que você está trazendo para a gente, né, Marcelo? Eu acredito que muitos dos céticos que me acompanham aqui estão curtindo pra caramba, então tomem cuidado, gente, não vamos julgar as pessoas por conta de um currículo existente ou inexistente, se a pessoa é crente ou se é ateia, a gente tem que ter muito cuidado, porque
podemos estar dando umas escorregadas aí. Sobre isso, domingo, a gente vai ver bastante com o professor Keren Gracher. Muito bom. E até um exemplo, né, cara? Legal. A gente se conheceu em julho, você é ateu ou cristão, e a gente pôde desenvolver uma amizade, se divertir, dar risada, pensar projetos intelectuais juntos. Esse tipo de Exato. respeito Exato. intelectual também é muito importante. Muito bom. Marcelo, eu vou ter que fazer aquele pit stop que eu tinha te dito que talvez eu precisasse mesmo, mas coisa de 1 minuto e meio. Aí tem gente aqui perguntando, Alencar, sobre o seu Instagram. Então aproveita para falar então do seu Instagram e um pouquinho mais sobre a Associação de Cristãos na Ciência. Aproveita para falar, né, cara? Faz aí uma propaganda para quem. Opa, Porque a gente gente. tem muita gente cristã que acompanha o canal, Marcelo, apesar de talvez, ah, digamos assim, meu público mais ah, fiel aqui nas lives seja mais cético, mas muita gente cristã e, para além de cristãos, outros religiosos acompanham, e talvez Ah, possam se beneficiar muito conhecendo esse projeto de vocês. Então, eu vou lá no pit stop e volto enquanto você conta um vai pouquinho lá, meu mais para o querido. pessoal. Ô, gente, assim, eu sou cristão, mas eu sou cético em relação a muita coisa, né? Acho que todo mundo crê em algumas coisas e é cético em relação a outras. Para quem tá perguntando, meu perfil é marcelo.b.cabral, ó. Não sei se dá para ver, mas essa foto aqui, eu com óculos de sol, curtindo um dia na Argentina, saudade da Argentina. Então, é marcelo.b.cabral. É um Instagram pessoal, então posto coisas do meu interesse, da minha vida pessoal, mas também falo sobre virtudes intelectuais, sobre os cursos, né? Inclusive, pessoal, para todos interessados em virtudes e vícios intelectuais, no link do meu perfil do Instagram, você pode clicar lá, eu tenho um curso sobre virtudes e vícios intelectuais. São 12 aulas bem completas, cada uma com média de 40 minutos, muito material também, material de leitura, é, tenho aulas de tirar dúvidas, um material bem completo. Se você gostou aqui dessa live de 1 hora falando sobre esse assunto, lá tem muito mais conteúdo em que eu posso pegar as várias virtudes e trabalhá-las com detalhe, com cuidado apropriado, falar também de outros elementos aí da vida da mente, que a gente passou muito rapidamente aqui. Então, vocês estão convidados para quem quiser me seguir, interagir comigo, também fazer meu curso. Além disso, pessoal, o Daniel pediu rapidamente para eu falar. Lá no começo da live eu comentei, eu sou parte da ABC2, que é a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, uma associação que existe há cerca de 8 anos, e ela tem como propósito ser uma comunidade ponte entre os universos da academia, das ciências do conhecimento e das igrejas, né, que a gente considera os dois universos muito importantes. Então, por um lado, como o Daniel disse, a gente tem esse objetivo de servir as igrejas, ajudando elas a compreenderem a importância da ciência, como a ciência é um bem comum que deve ser cultivado pela sociedade como um todo, deve ser financiada, protegida, escutada, nunca como um deus, mas como um dos empreendimentos intelectuais mais bem-sucedidos da história humana. Então a gente tem esse papel de entender o lugar da ciência, promover o conhecimento científico, também apontando as limitações da ciência. A gente acha que, como qualquer empreendimento humano, ela tem suas várias limitações. Então, esse é um dos objetivos. E do outro lado da ponta, é a tentativa também de conversar com os meios de conhecimento da importância da religião e do conhecimento teológico, né? Do papel que isso teve historicamente, do papel que esse conhecimento ainda pode fornecer para a nossa sociedade, uma sociedade que ainda é profundamente religiosa. A gente tem livros de altíssima qualidade publicados, mais de 25 livros por várias editoras tocando em vários temas da interface entre religião e ciência. A gente tem cursos, a gente tem uma revista digital gratuita chamada Unus Mundus, que eu convido vocês para darem no Google aí, com artigos semanais, colunas, ensaios, tudo gratuito, de muita qualidade na interface entre filosofia, ciências e religião, tecnologia, vários assuntos de ponta aí. Então, pessoal, a gente tem podcasts, entrevistas, uma série de iniciativas. Se você tiver interesse, entre em contato com a BC2, nosso site, nosso Instagram, Cristãos na Ciência, tem bastante coisa lá para vocês acompanharem. A gente leu um livro no início do ano no Instituto Ponto Azul, Marcelo, um livro de filosofia da religião, que é
Religião e ciência são compatíveis, que é o debate entre o Plantinga e o Daniel Dennett. Foram vocês que traduziram ali com o Davi, me lembra? Eu não sei se eu E tô... isso. É, né? Todos os nossos livros são parcerias com editoras, né? Sim. Então, a gente está com uma parceria atual com a editora Ultimato e uma parceria atual com a Thomas Nelson Brasil. Com a Ultimato é o Davi Bastos, ele está conduzindo essa série de traduções de livros altíssimo nível acadêmicos na área de filosofia da religião. Então, esse livro é da nossa série, tem um selo ABC2, é um ótimo livro, inclusive, é A gente muita boa adorou, escolha, cara. Eu muita boa adorei escolha. a experiência de ler um debate, né? E dois grandes pensadores, um ateu e um cristão, muito, muito interessantes. As minúcias, né? Você falou mais cedo das minúcias, dos argumentos e tudo. Hum. Cara, foi muito legal. Inclusive, eu vou, antes de te fazer a última pergunta, que é sobre a relação entre virtudes intelectuais e ciência, eu vou falar rapidamente do curso de Filosofia da Ciência que a gente vai ter e, olha só, pessoal, quem se torna membro do Instituto Ponto Azul tem acesso a todos os cursos que já aconteceram e a todos os clubes do livro que já aconteceram também, porque tudo fica gravado lá. Então, por exemplo, sobre esse livro, Ciência e Religião são compatíveis, referente ao debate do Daniel Dennett com o Alvin Plantinga, tá tudo gravadinho lá, a gente conversando sobre todos os capítulos. Então, tem esse benefício também para quem se torna membro lá do Instituto. Então, a gente vai começar no sábado que vem o curso Filosofia da Ciência. Eu deixei o link embaixo para vocês darem uma olhada com calma depois. Eu fiz um videozinho apresentando a proposta do curso. Aqui a gente tem os professores que vão lecionar. Eu não vou ser professor porque eu não sou filósofo, mas eu vou moderar a relação entre vocês e os professores. As nossas aulas são ao vivo, aos sábados, a partir de semana que vem, mas tudo fica gravado para você ver ou rever depois, caso você perca alguma coisa. O professor Desidério Murcho vai falar sobre as forças e as fraquezas da ciência, como o Marcelo falou. A ciência é esse empreendimento intelectual poderosíssimo, mas tem também as suas limitações. Então, vai ser sobre isso a aula. A Maíra da Costa vai falar sobre o erro de Einstein, sobre teorias causais, um pouco da regularidade, indução, vários probleminhas interessantes que o Marcelo rapidamente também já pincelou para a gente. O Vitor Andrade vai falar sobre pseudociências, o que é uma pseudociência, como identificar uma pseudociência e por que essa discussão é importante. O Luiz Elvésio Marques II vai falar sobre se é possível investigar cientificamente a existência de Deus. Essa aula aí, ó, vai interessar muito você, Marcelo. Eu acho que é um tema muito bacana porque faz mais ou menos uma interface entre filosofia da religião e filosofia da ciência. Dá para testar empiricamente esses entes sobrenaturais, sua existência, ele vai problematizar um pouquinho isso aí. E o Tiago Teixeira Oliveira vai falar sobre realismo científico. Será que as descobertas científicas de fato descrevem a realidade como ela realmente é? Então, essa é a nossa ementa e os nossos professores. Lembrando que quem se torna membro do IPA Plus, que é a nossa formação em Filosofia e Ciência do Instituto Ponto Azul, tem acesso a todos esses cursos aqui, ó, Filosofia da Ciência agora, História da Bíblia, que a gente vai ter a última aula sábado agora, já vai estar prontinho para quem entrar. Filosofia da religião, desculpa, psicologia da religião, que já aconteceu lá no início do ano, cérebro místico, tudo sobre pseudociências. Seitas, essas aqui agora vão acontecer no ano que vem. Ó. Quem entra agora são 12 meses de assinatura, então vai poder assistir ainda com a gente. Seitas religiosas, filosofia da religião e de onde viemos, que é uma perspectiva científica sobre as nossas origens, além de poder participar de 3 clubes do livro e do nosso grupo exclusivo no Telegram. Até semana que vem, dia 16, a gente está com um valor promocional de R$ 347, que, gente, sinceramente, é um valor muito em conta para mais ou menos 200 horas de aulas e clubes do livro. Sinceramente, eu não sei qual é a referência do Marcelo dos cursos e tal, mas é um valor muito Tá camarada, porque ótimo, caramba, a muito. gente tem como missão difundir o pensamento crítico, a alfabetização científica, então é um valor que é bem em conta para o volume e a qualidade de conhecimento que a gente tem por ali. Se você está interessado só no curso de Filosofia da Ciência, dá para fazer também por esse valor aqui. Vocês podem dividir até 12 vezes esses valores. Aqui só uma rápida
a amostra, né, de como é a nossa plataforma, cada uma dessas pastinhas aqui é um curso, e aí você vai entrar e acessar tudo que está acontecendo ou já aconteceu ali dentro. Por exemplo, aqui no curso nosso sobre pseudociências, a gente tem as aulas, é tudo bem intuitivo, bem tranquilinho. Você clica aqui, ó, o Pirulão falando para a gente sobre design, ó, ó, tema polêmico, Marcelo, ó, design inteligente, ó, eu Legal. sei que você curte. Hum, Pirula Não, eu problematizando o tenho. design inteligente aqui. Você sabe que eu tenho um slide usando exatamente esse livro aí que É o Pirula mesmo? usou? É que, Olha na só. verdade, eu acho que nesse assunto eu e o Pirula a gente tem muito em comum, viu? Ah, que legal, que legal. Então é isso aí, pessoal. O Ariel, moderador nosso aí, obrigado, Ariel, pela ajuda de sempre. Já mandou o link para quem está assistindo ao vivo. Dá uma olhadinha agora ou depois. E aqui embaixo também tem o link para quem está assistindo no futuro, olhar com calma. Marcelo, vamos finalizar então, cara, comentando a relação entre ciência e virtudes epistêmicas. Como isso se relaciona no final das contas? Vamos, eu vou fazer isso rapidinho porque minha esposa já está brava comigo. Você falou Eita, que ia pelo chegar. horário. É, então, Sem vamos problema, lá. já temos 1 hora e meia de live como combinado, né? Com razão ela tá brava com você. Claro. Não, tá brava não, coitada. Tô pondo culpa nela aqui, brincando. Mas a gente tocou nisso, né? Quando eu falei do ceticismo e da confiança, minha aplicação foi na ciência. Na verdade, quase todas as virtudes que a gente tocou, muitos dos exemplos que eu dei delas foi no ambiente da ciência. Mas eu quero colocar duas coisas aqui, né? Primeiro, que existe um certo discurso que ele tem uma certa verdade, mas não é a verdade completa, de que a ciência, ela é amoral. Ela é amoral. Que a ciência não tem nada a ver com moralidade. Agora veja, vários autores, inclusive vários filósofos da ciência, já têm afirmado o profundo caráter moral da ciência. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. A ciência, ela depende, por exemplo, de uma virtude-chave que é a honestidade intelectual. Ela depende disso. Sem honestidade individual, ela não existe. Quando cientistas divulgam dados, os seus achados, suas pesquisas, suas metodologias, se todo mundo estiver mentindo, às vezes acontece, né? É, mas se não houver um nível mínimo de honestidade, transparência nesses processos, a ciência ela morre. É por isso que existem várias instâncias que regulam as ciências, que vigiam, orientam, supervisionam os processos em todos os seus níveis, instituições como revisão por pares, a atual ênfase na reprodutibilidade dos experimentos. Teve uma profunda crise, né? A gente, nos últimos anos, algo como uma crise da reprodutibilidade, mas é, existe ênfase em certos processos para garantir a veracidade, a confiabilidade dos dados dos achados. Agora, tem um autor recente, um filósofo da ciência chamado Robert Pinnock, que ele defende o seguinte, que a gente precisa pensar na ciência como uma atividade que requer e promove um conjunto específico de virtudes intelectuais. E daí ele trabalha no livro dele um conjunto, inclusive o ceticismo, mas curiosidade, amor pelo conhecimento, honestidade intelectual. Ele vai narrando como a ciência ela tanto necessita dessas virtudes quanto ela promove. Se você for ler os pais da Revolução Científica, séculos XVI, XVII, até meados do século XVIII, começo do século XIX, a linguagem das virtudes ela estava muito imbuída no discurso científico, né? E eles tinham esse entendimento que o cientista, que antes era o filósofo natural, o historiador natural, a gente chama hoje de o cientista, ele deve ser alguém disposto intelectualmente de certo modo, ele tem que ser alguém treinado intelectualmente de certo modo. E é importante a gente pensar nesse treino não meramente como um conjunto de habilidades, mas também como um conjunto de virtudes intelectuais. É claro que acho que daria para a gente fazer uma live inteira só sobre isso, eu corri aqui, mas é interessante a gente pensar nisso, né? Como que a atividade intelectual por excelência aqui, na nossa conversa, que é a ciência, ela depende, mas também ela produz certas virtudes intelectuais. Muito bom, Marcelo. Querendo ou não, o espírito da ciência é constituído por algumas virtudes, né, cara? Ela funciona a partir de algumas virtudes e você assimilar
espírito científico, essa forma científica de pensar, é um desafio, né, cara? E é uma missão, como eu tinha comentado agora, no trabalho do divulgador científico, o filósofo também. Eu não sei se vocês chamam de divulgação filosófica, mas esse trabalho de levar para o grande público é, esses insights, esses princípios, para que as pessoas melhorem sua forma de pensar a partir dessas virtudes, é, é fundamental, né, cara? Porque Com são certeza. atividades que funcionam a partir de princípios, de valores, de virtudes que garantem a confiabilidade daquilo que está sendo feito, e ao mesmo tempo as pessoas em geral podem assimilar, mesmo que de forma mais elementar, essa forma filosófica, mais analítica ou mais científica de pensar. Dá para a gente se apropriar muito disso, mesmo sem ser filósofo, mesmo sem ser cientista. Dá para tornar acessível ao grande público. Então, eu acho muito massa ver filósofos fazendo esse trabalho bacana, cientistas fazendo esse trabalho de levar para o grande público. Estou na batalha, você também. E te agradeço demais por compartilhar com a gente um pouco das pesquisas que você tem conduzido e te parabenizo, cara. Obrigado e vamos trocando mais figurinhas aí. Bom, meu amigo, eu que agradeço pela honra de participar do seu canal, de conversar com você. Foi um prazer. E a gente se vê em breve. Valeu, eu deixei aqui escrito, né, no chat mais cedo quando você falou do seu Instagram, mas eu vou inserir depois para quem está vendo no futuro já. O Instagram do Marcelo vai estar aqui embaixo para quem quiser trocar uma figurinha, segui-lo por lá, acompanhar seus próximos passos. E é isso, Marcelo, valeu. Obrigado a todos pela audiência. Deixem um joinha se curtiram, se inscrevam no canal. Tornem-se membros para apoiar meu trabalho de divulgação científica e reflexões sobre religião e pseudociências. E dê uma olhadinha aí depois no Instituto Ponto Azul, no nosso projeto bacana, nesse curso novo que vai estar bom demais. Um abraço ao Ariel que moderou, a Raquel que é membro do canal que está aqui como sempre, e a gente se vê em breve, pessoal. Um abraço, tchau.